Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos, louvando e glorificando o nome do Senhor. Vocês sabiam que isso é um privilégio que nós temos de nos reunir? Porque tem muitas pessoas que não têm esse privilégio não, sabe? Eles até gostariam, né, pastor? Mas não tem, são proibidos. Porém, o Senhor Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Eu gostaria de ler aqui uma passagem bem conhecida, Salmo de número 100. Nós vamos meditar alguns minutos nesse salmo que vai falar da importância de nós agradecermos a Deus. Passamos já uma semana, né? Como a semana voou, né? O tempo, o relógio aqui trabalha apressado, né? E já se foi uma semana que chegamos aqui, mas graças a Deus, Deus tem sido bom. E o salmista ele vem nos lembrar a bondade de Deus e também nós não esquecemos de dar graça, de agradecermos a Ele por todos os benefícios que Ele tem dado a cada um de nós. Vamos ler a palavra do Senhor? No Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém, irmão? Então, como havia falado, o salmista ele conclama, né, a igreja, os servos do Senhor, a não se esquecerem, porque os benefícios, as bênçãos, a bondade de Deus, a misericórdia, ela não somente nos alcançou, nos alcança, mas alcança até 1000 gerações daqueles que temem o Senhor Deus. E por isso temos razões para glorificarmos e agradecermos ao Senhor. Mas o salmista ele nos lembra que aonde nós estivermos, porque, como Jesus fala lá em João capítulo 4, que Deus está buscando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Ou seja, não importa o lugar. Lá na sua casa, você pode sim adorar a Deus. Lá no seu trabalho, você pode sim estar ligado com o Senhor. Lá na sua escola, assim também você pode também adorar o nome do Senhor. Porque nós temos inúmeros motivos para agradecer a Ele, para louvar o nome dEle, para glorificarmos a Ele e também para testemunharmos. Eu me lembro que quando nós estudávamos na escola e tinha alguns outros jovens que eram também crentes em Jesus, e sempre quando tínhamos a oportunidade, a gente testemunhava, a gente falava do amor do Senhor, da sua bondade, de como Ele cuida de nós. Então, júbilo é alegria. Mas nós, devido aos afazeres do dia a dia, às vezes o cansaço, as preocupações ou qualquer outra coisa, essas coisas tentam tirar a nossa alegria, mas nós temos que saber que o Senhor Deus, Ele vem sobre as nossas vidas, renovando
o nosso ânimo, renovando o propósito, e nós podemos prosseguir louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. O ânimo, ele é o contrário do ânimo, é o desânimo. Você já viu uma pessoa desanimada? Ela não tem força para fazer nada. Ela não tem disposição para fazer nem para abrir a boca, porque ela está desanimada. Ela não tem nenhum tipo de motivo. E mesmo que o Senhor mas eu não tenho motivo hoje para adorar a Deus, para agradecer a Deus, porque Ele não nos deu nada. Como assim Ele não nos deu nada? Ele já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus, irmãos. E o salmista, esse salmo aqui é um dos versículos, um dos textos, mas ainda há em outros salmos, por exemplo, no 66, no 81, no 95, 98, você vai encontrar a mesma expressão. Se alegrem diante de Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque nós somos alcançados pela sua bondade. Agora, não é somente os crentes, não, se você for ver, todos os moradores da terra, todos aqueles que habitam a terra, eles são beneficiados com a bondade de Deus. Glória a Deus. Por isso que não há distinção em relação a isso. A palavra do Senhor fala que Ele faz o sol nascer sobre bons e maus, né? E a chuva cair sobre justos e injustos. Porque o amor de Deus, a bondade do Senhor, a misericórdia, Ele não faz separação. O escritor de Atos, ele disse, quando o apóstolo Pedro foi na casa de Cornélio, e quando ele estava ali falando da palavra de Deus, né, o Espírito do Senhor veio sobre aquela família, e eles receberam a palavra, eles tiveram os seus pecados perdoados, foram batizados, e diz ali que foi grande alegria, aleluia, naquela casa. E Pedro disse, e os outros que vieram com ele, nós agora verdadeiramente reconhecemos que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus não separa, não, eu separei esse grupo aqui, eu prefiro, esses aqui não, Deus não é assim. Aleluia, Deus, Ele ama a todos da mesma forma, Ele nos amou da mesma forma a humanidade, que Ele deu o seu único Filho para nos dar a oportunidade de estarmos hoje com alegria, louvando e engrandecendo o nome dEle, servindo o Senhor. Amém. E não existe maior alegria do que servir a Deus, pastor. Não há alegria. As pessoas podem experimentar todo tipo de alegria, mas a alegria de estar na presença dEle, servindo a Ele, aleluia, não existe nada que possa ser superior a isso. Louvado seja o nome do Senhor. E quando se fala em servir a Deus, é interessante que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela mostra isso. Mostra que nós somos mordomos. Mostra que nós somos administradores. Você sabia disso? Você sabia que Deus nos deu a vida, que Deus nos deu um tempo, que Deus nos deu talentos e habilidades, e que agora, com o conhecimento da palavra do Evangelho, nós precisamos administrar esse tempo de uma forma que tudo que a gente faça seja para a glória de Deus. Amém. Ele seja glorificado, Ele seja exaltado, porque é isso que Ele espera de nós. Porque tudo que nós temos Ele nos deu e não é nosso. Nós estamos administrando e vai chegar a hora da prestação de contas, né? Mas isso não nos deve deixar tristes, preocupados, não, porque lá naquele dia que está escrito lá em 2 Coríntios 5,10, que todos nós que servimos o Senhor, vamos estar diante do tribunal, o tribunal de Cristo, não é para nós sermos condenados, não, para nós sermos recompensados por tudo aquilo. E o que vai pesar ali naquela balança é como nós servimos o Senhor, da maneira como nós nos dedicamos a Deus, como nós servimos o Senhor com alegria e não com tristeza. Servos diligentes. Não existe uma coisa que mais agrada o coração do Senhor
mas é um servo diligente, um servo dedicado, um servo, aleluia, que tem alegria em servir o Senhor. E Jesus, quando ele estava ensinando os seus discípulos, ele disse: olha, vocês querem ser os maiores? Sejam servo, aleluia, dos seus irmãos, sirvam os outros, sirvam o seu próximo, porque o Filho do Homem, ele não veio ser servido, ele veio para servir. Jesus tinha alegria em servir. O Senhor Jesus, ele tinha alegria em compartilhar a palavra que ele tinha recebido do Pai. E por isso que ele via que quando ele fala lá em Lucas capítulo 4, ele vai à sinagoga e ali é dada a oportunidade para ele ler o texto, ele lê Isaías: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque o Espírito do Senhor é sobre nós, ele está em nós. Nós temos a alegria da salvação, aleluia, a alegria de nós estarmos na presença do Senhor e reconhecendo a sua grandeza. E talvez alguém possa ainda não estar usufruindo dessa alegria, mas saiba que hoje, neste dia, a alegria do Senhor quer invadir a tua vida, o teu coração, a tua casa, a tua família, aleluia, e Ele quer permanecer para todo sempre. E o salmista continua aqui falando: sabem que o Senhor é Deus, no versículo 3. Ou seja, ele está dizendo: olha, reconheça o domínio de Deus, reconheça o senhorio de Deus. E quando, voltando aqui ao exemplo que eu estava falando de Cornélio, ele teve uma revelação. Ele dizia: o que eu tenho que fazer? Vai e chama um homem que está hospedado na casa tal. Chama ele, o nome dele é Cedas, que se chama Pedro. E ele vai te dizer o que tu tens que fazer. E aí os irmãos conhecem a história que Pedro foi dirigido pelo Espírito do Senhor até aquela casa. E ele contou a visão que ele tinha tido, que Deus tinha se revelado. E é interessante que eis que aqui todos nós estamos aqui para ouvir as tuas palavras. E quando Pedro começou a falar, eles prontamente reconheceram que o Senhor Deus era o Senhor, estava dominando todas as coisas. Amém. É interessante que quando aquele homem recebe aquela mensagem, ele diz: Deus ouviu a tua oração, Cornélio. Deus tem recebido o que tu tens feito. E ele precisava agora se render, aleluia, ao senhorio e ao domínio do Senhor Deus. E que cada dia nós servir ao Senhor e estar na presença dele também, nós precisamos. E é uma coisa interessante nesse versículo 3. Foi ele, na sua grandeza, que nos fez, e não nós. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. O mesmo salmista, quando escreve no capítulo 23, que Ele, o Senhor, é o nosso pastor, que Ele nos guia mansamente às águas, Ele nos guia aos pastos, Ele nos dá alimento, Ele nos dá todas as coisas que precisamos. E Ele falou lá no Evangelho de João: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem, aleluia, porque Ele é o bom pastor, porque Ele é o Senhor dos céus e da terra. Quando Jesus ressuscita, Ele reúne os seus discípulos, e qual é a palavra que Ele dá agora? Toda a autoridade me foi entregue nos céus e na terra, portanto agora vão e pregam o Evangelho, aleluia. É Ele que está no domínio e no controle de todas as coisas, porém Ele também quer estar no controle e no domínio da minha vida, da tua vida, aleluia. E quando nós nos deixamos ser guiados por esse bom pastor, nós não vamos sair da presença dele, nós não vamos estar fora, nem longe, como já foi falado. Não, quem não deixa de seguir o Senhor, sempre vai estar andando no caminho, aleluia, que agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus, Ele é superior a tudo. Me lembro que uma vez um pastor, um evangelista, que ele tem um ministério mundial,
E eu sempre acompanhei a trajetória dele desde o início até hoje. Ele falava uma experiência que ele teve que eu achava muito interessante. E um dia ele foi evangelizar. E ele falando com essa pessoa, a pessoa falou com ele. E depois agora eu quero te compartilhar 3 coisas importantes. Eu quero que você saiba que o Senhor Deus, Ele além de Ele dominar, existem 3 coisas que Ele faz pelo homem. A primeira coisa que Ele faz, Ele dá o perdão dos pecados do homem. Então, se o que você está me falando, Ele não poderá perdoar meus pecados, então eu prefiro ficar com o meu Senhor Jesus, porque Ele morreu naquela cruz para perdoar todos os nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou o preço do nosso resgate. Ele quebrou as correntes que nos separava de Deus, que nos amarrava, que nos deixava sendo escravos do inimigo. Ele libertou os grilhões e nos libertou para louvarmos, para estarmos servindo a Ele com alegria e com júbilo. Até aquele corinho antigo, né? A gente ouviu lá na escola bíblica, na escola bíblica de férias, né? Que fala da vitória de Josué, né? E de Moisés quando saíram do Egito. Me deixaste livre, Senhor, e agora eu estou livre para te louvar, eu estou livre para te adorar, aleluia. Nós somos livres para adorar e glorificar e servir o Senhor com alegria, irmãos. Para terminar aqui também, além de todos esses benefícios, ele diz aqui que devemos entrar nas portas. Mas pastor, e quando não há um lugar para nós irmos? Aonde você estiver, como eu falei, aonde você estiver, você é um adorador do Senhor, aleluia. Aonde você estiver, Deus vai fazer através do Espírito dele, você manifestar a alegria de servir a Deus. O gozo de servir o Senhor. E o coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de gratidão, você vai agradecer a Deus. Se o seu coração está alegre, você vai manifestar a alegria do Senhor na sua vida, na sua casa, em tudo que você faz. Eu me lembro aqui do testemunho de uma irmã chinesa, que ela foi tirada do seu cargo porque ela serviu o Senhor. E ela era enfermeira, ela era uma médica-chefe de um departamento. E todos os dias ela era humilhada e colocavam ela para limpar os banheiros. Mas ali onde ela estava, ela fazia o serviço dela com alegria, como se ela estivesse fazendo para o Senhor. E ela olhava e dizia: não existe banheiros mais limpos do que esses aqui. Porque ela fazia com alegria e fazia para o Senhor. E um dia, irmãos, Deus a honrou. Ela foi restituída. Ela não negou a fé. Ela continuou a servir. Não importa se me tiraram de onde eu estava. O que importa é que eu continuo louvando e adorando o nome do Senhor e servindo a Ele com sinceridade. E Deus viu e disse: chegou a hora de honrá-la. E ela foi novamente reconduzida ao seu posto, de médica-chefe do departamento lá desse hospital. E ela conta o testemunho: valeu a pena eu continuar servindo ao Senhor, aleluia, porque ali onde para muitos eu estava sendo humilhada, mas enquanto eu estava servindo, fazendo aquele serviço, a presença do Senhor estava comigo, o meu Senhor estava presente comigo, aleluia. E ele, durante todos aqueles 11 anos, ela serviu o Senhor com alegria. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E que essa mesma alegria nessa noite possa estar na minha vida, na tua vida, meu irmão, enchendo o nosso coração. Que você saia daqui e tudo que você for fazer neste dia ainda, no decorrer dessa semana, faça como você estivesse fazendo para Deus. Faça com alegria, faça com dedicação, porque isso agrada o nome do Senhor, aleluia.
Louve enquanto você está servindo, enquanto você está estudando, enquanto você está fazendo alguma coisa, porque isso agrada o coração de Deus. Aleluia. Que Deus continue fortalecendo e abençoando a vida de cada um dos irmãos. Amém? Os irmãos podem ficar em pé para nós fazermos uma oração de agradecimento a Deus. Se você, aleluia, está necessitando de algo, saiba que o Senhor Deus está aqui para ouvir e responder a tua oração. Pai, louvamos o teu nome, Deus, e te agradecemos pela tua santa e abençoada palavra, que eu creio que adentrou nos corações dos teus filhos, que vai entrar no coração daquelas pessoas que estão acompanhando, Senhor, essa transmissão. Que teu Espírito Santo fale. Se haver alguma porta fechada, que o Senhor abra. Se tiver algumas cadeias que vão ser quebradas pelo poder da tua palavra, Senhor, liberta. Que pessoas que vidam sejam tocadas através do teu Espírito Santo. Oh, e renova eles com a tua alegria. Que nós possamos sair hoje, que essas pessoas possam estar aí recebendo o gozo e a alegria do Senhor, para te adorar, para te servir, Senhor, e fazer todas as coisas com excelência, para a glória do teu nome, porque tu, Senhor Deus, merece todo louvor, toda honra, toda glória, e que a gente sirva a Ele com dedicação. Em nome de Jesus, continua abençoando, dá uma semana de bênção, de vitória na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Aleluia. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor. Eu quero. Vai ser voz. Eu quero louvar a Deus, né? Por tudo que Deus tem feito. E aqui ainda, esse tempo que a gente está aqui, Deus tem falado. Eu quero deixar aqui um versículo. Aqui, essa Bíblia. Meu marido pegou uma Bíblia em inglês. Filipenses 4,19, né? Deixa eu ver aqui. Filipenses. Eu gosto muito desse versículo. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. 4,19 que fala assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu gosto de dar esse versículo todo lugar que eu chego, na igreja, porque é um sentimento, e a Bíblia fala para sermos gratos, né, pastora? E nós somos gratos a esse tempo que nós estamos aqui. Somos gratos à pastora por nos ter recebidos. Somos gratos, né, a Maria por estarmos na casa dela. E somos gratos à família do pastor também aqui, o pastor Antônio. Então, eu creio assim que isso tudo é uma forma de Deus falar conosco. Eu estou com vocês, né? Isso é uma forma de Deus falar conosco. Vocês estão dentro da minha vontade. Não desista, porque eu estou com vocês. A pastora falou de testemunho. Nós temos vários testemunhos nessa longa vida nossa aí de estrada aqui. Pela misericórdia de Deus, né? Mas eu quero falar sobre o testemunho de estar aqui na Inglaterra. Nós não amanhecemos de um dia para o outro e disse assim: eu vou para a Inglaterra, eu vou para Londres. Não amanhecemos, até porque era um sonho bem distante, era algo que estava fora, nós achávamos pelos olhos carnais, fora de nossas limitações.
Mas assim, Deus falou, né? Deus falou conosco ainda em 2018, foi quando a gente ainda estava na Argentina. A gente ainda estava na Argentina, estava saindo de lá. E Deus, através de sonhos, Deus mandou a gente aprender inglês. E Deus falou com a gente que a gente estaria aqui. Então, nesse decorrer, Deus vem abrindo portas. E um belo dia, meu esposo acorda e me fala que realmente Deus tinha chamado a gente para vir para Londres. E daí, então, nós começamos a trabalhar em cima disso. Foi quando Deus falou da pastora, porque foi Deus, quando a gente falou com ela, que outras pessoas nós falamos, mas quando eu falei com a pastora, eu senti paz. E aí Deus foi confirmando. O que eu quero dizer com isso tudo é que nós nunca fazemos algo, nós, filhos de Deus, nós que estamos aqui, você que está aí do outro lado também, que já tem, né, essa comunhão com Deus, já aceitou Deus no seu coração, nós nunca fazemos nada ou jamais devemos fazer alguma coisa sem a direção de Deus. Sempre temos que ter os nossos ouvidos, eu sempre gosto de dizer, nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus. Porque muitas coisas para nós parecem impossível. Impossível. Mas nosso Deus é o Deus do impossível. Às vezes eu falo às minhas crianças, a gente estava no interior da Bahia, e a gente sabe que a realidade lá é outra, o sertão seco, que ninguém tem perspectiva de nada, né? Só está ali e casar, se tornar dona de casa, as meninas, muito cedo, 12, 13, 14 anos, já se tornar dona de casa, não tem a expectativa de ir para uma faculdade. Então eu sempre digo para esses alunos, para essas crianças, o que vocês querem, pergunto, o que vocês querem ser quando crescer? E muitas delas nem sabem, nem entendem o que eu estou perguntando. Porque a expectativa é outra. Não tiveram aquilo. Então eu digo para elas, com Deus, nós podemos tudo. Com Deus, se você colocar Deus em seu coração, e se você não duvidar, se tudo que você quer fazer for para a glória dele, você pode. Uma criança dessa pode ir numa faculdade. Porque para nós, para eles, parece impossível. Mas para nosso Deus não é impossível. E Deus, Ele quer o melhor para a gente. Ele só quer o melhor. Talvez o melhor para mim, na minha concepção, não seja o melhor para Deus. Talvez não seja. Eu vou contar Eu estava no Equador e lá eu tinha uma pastora e ela era muito amiga minha. E eu era solteira na época, ela me dava muitos conselhos para me casar. E ela era casada. E quando eu cheguei no Equador, eu passei muito mal, porque eu comia, e a barriga crescia. E assim, passei muito mal mesmo. E a gente foi na feira. E quando chegou na feira, ela disse assim, Rai, você conhece couro de chancho, couro de porco? Com toda aquela gordura e todo aquele cabelinho, aquele cabelo, aquele pelo. E estava lá na feira aquilo ali, simplesmente torradinho, e eles comem assim, torradinho aquele corinho ali. Mas para mim aquilo ali ia me fazer mal de uma forma. E ela me ofereceu aquilo, para mim aquilo ali ia ser ruim na minha concepção. Mas para Deus não. Aquilo ali para mim foi um santo remédio.
Quando ela disse assim, coma isso aqui, eu comi, foi um santo remédio para minha barriga. Foi um santo remédio para minha barriga baixou, fiquei bem, couro de porco. Nunca tinha comido, achava nojento e eu comi aquilo ali. Para mim ia ser horrível, mas foi maravilhoso. Foi o remédio de Deus. Porque Deus é assim, Ele quer o melhor pra gente. Ele tem sempre o melhor pra gente. E o melhor para mim e para meu esposo, o melhor de Deus hoje é estar aqui. Amém.